Olá, boa noite. 6 adolescentes foram encaminhados hoje à Fundação Casa, em São Paulo, depois de roubar e agredir um grupo de jovens no fim de semana. Entre esses menores há um garoto de 13 anos que, segundo as vítimas, era o mais violento e comandou toda a ação. Para uma das vítimas do arrastão, será difícil esquecer a violência do grupo. Chegaram agredindo, nem chegou pedindo, chegou agredindo, derrubando todo mundo. Os 3 amigos tinham acabado de sair de uma casa noturna na zona leste de São Paulo. Foram abordados por um grupo de aproximadamente 20 pessoas. E antes de entregar tudo o que tinham, apanharam. As vítimas estavam sem roupa, sem camisa, né? Não estavam portando camisa e um não estava portando tênis. Levaram tudo? Levaram tudo. A polícia localizou um grupo de assaltantes aqui nesta rua, cerca de 3 quarteirões do local onde eles fizeram um arrastão. Eram 10 pessoas, 8 menores de idade. O mais novo da quadrilha com 13 anos. Todos foram levados para a delegacia. O menino pequeno e franzino se destaca dos outros. Mas, segundo as vítimas, o adolescente era o mais agressivo do bando. Foi o que pisou na minha cara, me deu um soco na cara e saiu correndo e já levou nossos pertences. O adolescente já foi apreendido 2 vezes por furto. Outros 2 menores também têm passagens pela Fundação Casa. Um deles, de 17 anos, fugiu há uma semana da instituição. Os 2 maiores que foram presos vão responder por roubo, formação de quadrilha e corrupção de menores. Até agora, a polícia não localizou os outros integrantes do grupo que conseguiram fugir. Alguns objetos roubados foram recuperados e devolvidos às vítimas. No Rio de Janeiro, uma quadrilha roubou um prédio residencial em Botafogo, na Zona Sul, e fugiu em 2 carros. 8 pessoas foram feitas reféns. Elas ficaram amarradas. O grupo levou joias, dinheiro e aparelhos eletrônicos. Quer falar com a gente? Os moradores estavam assustados. A gente está muito cansado, a gente não está querendo conversar agora não, me desculpa, tá? Segundo testemunhas, 9 homens encapuzados e armados entraram no prédio de carro. Uma mulher que chegava para trabalhar foi rendida e obrigada a abrir o apartamento da patroa. 8 pessoas, entre moradores e funcionários, foram mantidas reféns. Amarraram minhas mãos assim, com aquela fita, né? E trouxeram para a escada. A minha família, e depois desceram com os moradores, tudo amarrado, e botou tudo junto com a gente aqui na escada. A ação dos bandidos levou pouco mais de 1 hora. Na fuga, eles levaram joias, aparelhos celulares, computadores e o carro do zelador. Como não há câmeras de segurança no edifício, a polícia espera que as testemunhas possam ajudar a identificar os criminosos. Em 2012, o Rio de Janeiro registrou 1.302 assaltos a residências. Só nos 3 primeiros meses deste ano foram 371 casos. Em janeiro, a nossa equipe de reportagem mostrou como foi fácil entrar num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, o mesmo lugar assaltado no Dia das Mães. Essas imagens do circuito interno só foram divulgadas agora e comprovam a fragilidade da segurança. Os 2 suspeitos foram filmados nos corredores do prédio. Um deles carregava uma mochila. A dupla invadiu um apartamento onde não havia ninguém e só saiu 40 minutos depois. A pasta levada por eles tinha joias, celulares e um computador. A polícia investiga se houve ajuda aos criminosos. Nós acreditamos que tem algum vínculo com algum funcionário do condomínio, ou pode ser até um ex-funcionário ou alguém que já foi ligado ao condomínio de alguma forma. A virada cultural, organizada pela Prefeitura de São Paulo, ofereceu ao público mais de 900 atrações. O lamentável é que a festa pelas ruas da cidade ficou marcada pela violência. 2 homens morreram, um deles levou um tiro no rosto ao reagir a um assalto. Foi um show de violência. A música e a arte dividiram espaço com a criminalidade. O outro passou uma rasteira em mim, já foi puxando boné, corrente, tênis. Este rapaz teve o braço quebrado depois de ser espancado por 20 pessoas. Essa garota se desesperou após ser roubada. Nem o senador Eduardo Suplicy do PT escapou. Ele teve a carteira e o celular roubados durante a apresentação de Daniela Mercury. Alguém ficou com a minha carteira, com todos os documentos. E se a pessoa pode até ficar com o dinheiro, mas eu agradeço muito se puder devolver.
Os arrastões assustaram quem queria apenas um momento de lazer e cultura. Resultado: muitas ocorrências e filas nas delegacias, de vítimas e de dezenas de suspeitos detidos, entre eles crianças e adolescentes. Uma festa cultural, que cultura é essa? A vítima mais grave foi Elias Moraes Neto, de 19 anos. Ele teve o celular roubado e levou um tiro dos assaltantes. Foi enterrado hoje sob a revolta da família. Deixou um filho de 1 ano. Por causa de um celular de R$100, um moleque tirou a vida do pai do meu filho. Este hospital no centro da cidade recebeu mais de 80 pessoas na madrugada de domingo. 6 feridas por faca, 4 baleadas e a maioria sob o efeito de álcool e drogas. Uma delas, um estudante de 20 anos, morreu por overdose. Este médico que estava de plantão disse que o atendimento às vítimas da virada cultural colocou em risco pacientes mais graves. Tive que deixar eles um pouco de lado por horas, porque a quantidade de pacientes que vinham da virada cultural era imensa. Um evento como esse tinha que ter uma estrutura bem mais preparada para atender essas pessoas. Quem entende de segurança diz que um dos erros dessa edição do evento foi permitir shows em regiões da cidade que oferecem um grande risco à população. São áreas que normalmente já apresentam um grande potencial de criminalidade, independentemente da concentração de pessoas. Como a proximidade da Cracolândia, na estação Júlio Prestes, por exemplo, áreas muito escuras, o que dificulta o acesso de pessoas por áreas seguras e até a ação do policiamento. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também admitiu a violência. Que o número de ocorrências aumentou bruscamente a partir das 2h30 da manhã até as 5 da manhã. Mas mesmo com tantas ocorrências, algumas graves, para ele o evento é seguro e vai continuar. Assim que nós recebemos o balanço da Polícia Militar, nós vamos nos debruçar sobre isso para verificar se alguma providência pode ser tomada. O especialista explica que outro problema é a realização de grandes shows em locais abertos, onde não há o controle de acesso dos frequentadores, o que facilita a ação dos criminosos. Eles sempre vão vislumbrar oportunidades onde as pessoas estão se divertindo. Violência também criticada por artistas como Mano Brown do Racionais. Eu vi muita covardia nas ruas do centro hoje. Muita covardia. O que eu vi ontem no centro está longe de ser uma evolução. 20 pessoas, entre funcionários e alunos da Universidade Federal de Minas Gerais, foram feitos reféns durante assalto a um caixa eletrônico. Os ladrões caminham tranquilamente, sem levantar suspeita. Quem chegava não sabia. Você não sabia que era um assalto. Podia passar um policial do lado que não notava que era um assalto. Os homens que aparecem nas imagens invadiram uma das maiores universidades do país em dia e horário com pouco movimento. Além do segurança, rendido logo na entrada do campus de engenharia, os assaltantes atacaram professores e alunos que participariam de um curso no domingo. Os reféns foram levados para uma sala. 2 deles ficaram amarrados. Fala, pode ficar tranquilo, nós não queremos seu celular, não queremos nada seu. Vocês estão trabalhando, nós também estamos trabalhando. Enquanto 2 bandidos tomavam conta dos reféns, uma outra dupla arrombava um caixa eletrônico com um maçarico. Para não serem notados, os ladrões colocaram banners ao redor do caixa e conseguiram levar todo o dinheiro. Os ladrões usaram esta mala para carregar parte da quantia roubada, mas, segundo um dos reféns, não foi suficiente. Até muito educados, nós vamos precisar da sua mala. Chamou a atenção a maneira com que os assaltantes trataram as vítimas. Eles foram super tranquilos. Visto com a menina, um rapaz que ficou meio assim, nervoso, ele falou assim, acalma. Você quer tomar um cafezinho? Você pode tomar um cafezinho aqui. 1h30 depois de invadir a universidade, os bandidos fugiram da mesma maneira que chegaram, andando pela porta da frente. A reitoria não pretende aumentar a segurança. Pelo volume de pessoas que transitam aqui durante os dias de semana e nos finais de semana é suficiente, sim. Em Porto Alegre, 3 homens chegam armados ao supermercado e anunciam o assalto. Um deles aponta a arma para os funcionários. Assustadas, as vítimas levantam os braços e são rendidas no corredor. O local está cheio. Os assaltantes fogem levando dinheiro e cigarros. A loja já foi assaltada mais de 10 vezes.
Em Franca, interior de São Paulo, um ladrão utiliza um cano de uma construção para furtar pela janela da loja diversas jaquetas. Ele passou mais de 1 hora pescando as roupas. Depois pulou dentro da loja para pegar mais peças. O alarme disparou, mas o criminoso conseguiu fugir, levando 60 jaquetas. Um prejuízo de mais de R$10 mil. Uma universitária foi estuprada e bastante agredida no banheiro de uma festa de rodeio em Lavras, sul de Minas Gerais. A jovem trabalhava no bar do Camarote e o rapaz acusado do estupro na montagem da estrutura do rodeio. O cantor sertanejo Cristiano Araújo era a estrela da noite. Uma multidão assistiu ao show. Mas depois da apresentação, o local virou cena de um crime. Uma das jovens, que trabalhava no bar do Camarote, foi ao banheiro. Quando saiu, havia um homem na porta. Ele obrigou a mulher a voltar, trancou a porta e violentou brutalmente a estudante. Deu vários socos no rosto dela, no momento em que a vítima ficou um pouco desacordada e ele veio a consumar esse ato sexual. As agressões duraram cerca de 20 minutos. Em um momento de distração, a mulher mordeu a mão do homem. Ela conseguiu fugir e foi pedir ajuda. O criminoso foi localizado pouco depois. Ele é Alex de Jesus Souza, de 22 anos. Na sede da empresa organizadora do evento, ninguém foi encontrado. Por nota, a Benassi e Souza revelou que, quando o fato ocorreu, a festa já havia terminado. O estuprador foi encaminhado ao presídio da cidade, onde aguardará o término do inquérito. Nós temos 10 dias para concluir as investigações, remeter os autos à justiça e, então, o Ministério Público oferecer a denúncia. Foi preso o policial acusado de matar um jovem durante uma feira agropecuária de Goiânia. O crime foi registrado por câmeras de segurança. O policial foi preso e entregou a arma do crime, uma pistola da Polícia Civil de Goiás. Eles estavam com prisão preventiva decretada. Levi Moura de Souza é o homem armado que briga com um grupo de jovens num show sertanejo na exposição agropecuária de Goiânia. Ele alega que a namorada tinha sido assaltada. Um jovem de camisa branca chuta com violência uma pessoa caída no chão. Seria filho do policial, que teve um dente quebrado e a boca muito ferida. Durante a briga, Luan Vitor, de 20 anos, se aproxima e é baleado a queima-roupa. Ele corre com a mão no peito até sair do alcance da câmera. Reaparece já caído no chão. Horas depois, estava morto. Mesmo depois de Luan ser baleado, a briga continua. Com a arma na mão, o agente persegue alguém no meio da multidão. O policial disse que não sabia que tinha baleado alguém no meio da confusão. Segundo ele, só ficou sabendo quando esteve no posto da Polícia Civil, aqui mesmo no Parque de Exposições, para apresentar um dos supostos assaltantes que ele teria prendido logo depois da briga. Nós estamos encarando o fato como homicídio doloso. O homicídio doloso é aquele que o agente, a pessoa, tem intenção de praticar o crime. Amigos fizeram uma carreata hoje no bairro onde Luan morava, em Goiânia. Querem que o policial, que já responde a processo por outro homicídio, não saia da cadeia. Nós estamos refém desse povo, do bandido e do policial mal treinado e mal formado. A namorada estava inconsolável. Meu irmão, todas as frases dele terminavam com um sorriso, cara. Você não via tristeza, não via maldade nele, ninguém via. Uma cena impressionante, esse policial colocou toda aquela multidão em perigo. Matou uma pessoa e colocou todo mundo em perigo, porque simplesmente... Um despreparo, total despreparo, né? Agora, a gente vive um clima de violência, como foi a virada cultural em São Paulo, né? Reunião de público, oferecer cultura, espetáculo, as pessoas estão... E é lamentável, porque as pessoas têm medo de participar. Aqui em São Paulo, por exemplo, poderia ser uma festa de família, para levar os filhos, os idosos. Lá a mesma coisa, tanta gente se divertindo e um policial lamentavelmente, ao lado disso, a gente registra vítimas. Os bombeiros encontraram os corpos de 3 jovens desaparecidos há um mês em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo o pai de uma das vítimas, os meninos foram torturados antes de serem mortos. A suspeita é que eles tenham sido executados por traficantes. Dona Adriana reconheceu os filhos pela roupa. Vi a sunguinha dele que eu comprei para o meu Matheus, era a bermuda da escola, que não tirava aquela bermuda deles. Lucas, Matheus e um outro amigo estavam desaparecidos desde o dia 12 de abril.
Eles moravam no bairro Aliança, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. No sábado, os 40 dias de angústia terminaram. Depois de uma denúncia anônima, a polícia e os bombeiros localizaram os corpos dos adolescentes numa área afastada da cidade. O pai de um dos 3 estudantes, que também se chama Matheus, acompanhou as buscas. Conseguimos, através de denúncia anônima, chegar aos corpos dos garotos, que foi uma luta intensa aí, muito sofrimento. A polícia não quis dar detalhes sobre a investigação, mas em nota afirma que está perto de identificar e prender os envolvidos no crime. Para os familiares, os jovens foram assassinados por traficantes da comunidade onde mora a namorada de uma das vítimas. Meu filho discutia com a namorada, brigava. Então, eu acho que a sogra ficou com raiva assim, acabou nela, falou para os bandidos pegar meus filhos. Segundo vizinhos, mãe e filha sumiram depois do desaparecimento dos adolescentes. A polícia também apura se havia uma rixa entre traficantes das comunidades Aliança e Grão-Pará. O local onde os corpos foram encontrados pode estar sendo usado como cemitério clandestino pelos criminosos da região. Eu quero que o bom é preso, pegar a mãe dela que fugiu com a menina. Eles vão ter que pagar. Duas pessoas morreram num acidente entre um caminhão e uma moto em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros, o caminhoneiro perdeu o controle da direção numa curva, passou por cima da moto e caiu em uma ribanceira. Teve alta hoje o bebê que ficou 3 meses internado em Belo Horizonte. Ele nasceu depois que a mãe, uma argentina, foi morta com 2 tiros. O principal suspeito do crime é o ex-marido. Ele chegou a ser preso, mas aguarda em liberdade a conclusão do inquérito. O cantor baiano Netinho já começa a dar os primeiros passos, ainda internado na UTI de um hospital em São Paulo. Assessores dizem que o músico tem apresentado melhora constante, se alimenta por sonda e bebe água normalmente. Netinho se recupera de problemas vasculares no abdômen. Um bebê que passou 4 dias desaparecido está de volta aos braços da família no Triângulo Mineiro. A polícia investiga agora como a criança foi parar em uma mata fechada. Na volta para casa, muito carinho da família. Chegou aqui, já abracei, já beijei, já andei a cavalo. Pablo Lucas recebeu alta médica no domingo e agora só quer brincar. Agora é vida nova. É tudo diferente, como ele nasceu de novo. Agora já respira melhor, já vai dormir um sono mais tranquilo. Lucas ficou desaparecido durante 4 dias. Mais de 100 homens do Exército, Bombeiro e Polícia Militar se revezaram na procura do garoto. Ele estava abandonado e foi encontrado por um vaqueiro próximo a uma região de mata fechada no município de Araguari, no Triângulo Mineiro. Depois que foi localizado, o menino ficou 7 dias no hospital. Agora, a polícia investiga como Lucas, de 1 ano e 8 meses, foi parar a 600 metros da casa onde mora. Por enquanto, não há suspeito. Ninguém sabe o que aconteceu, nem como aconteceu. Lucas tem exames marcados para essa semana. Os médicos querem ter certeza que ele se recupera bem. Isso aí eu não quero deixar para ninguém que passou com nós. Um menino de 10 anos decidiu escrever uma carta relatando as péssimas condições da escola que ele frequenta em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As autoridades do estado prometem providências. É o que mostra a repórter Priscila Casagrande. Não temos recreio nem pátio. Perdemos 30 minutos de aula todo dia. Os professores não têm descanso nem horário de almoço. Mal podem ir ao banheiro. A carta foi escrita por Daniel, um aluno de 10 anos que está inconformado com a situação da escola onde estuda. E se o prédio velho cair e acontecer uma tragédia? Quem será o responsável? Em poucas linhas, ele expressou tristeza e preocupação com as condições da escola estadual Maria Cristina Chicá, em Porto Alegre. O ensino é muito bom aqui e daí é ruim ficar trocando de colégio. Então daí eu só peço para o governo para ele dar um jeito de arrumar aqui. O desabafo do estudante da 5ª série se justifica.
Basta percorrer o local para ver que os problemas são reais. 2 pavilhões estão interditados, por isso faltam salas de aula. Há 13 anos, a escola está na lista das instituições de ensino com necessidades de obra da Secretaria de Educação. Mas nada foi feito e a situação só piora. A diretora, que leciona desde 1991 na escola, teme pela segurança dos alunos e concorda com a indignação de Daniel. Eu deixo, por exemplo, funcionando os pavilhões, isso aqui desaba, eu vou esperar acontecer, eu vou esperar uma criança morrer aqui dentro do pátio para daí tirar eles. A Secretaria Estadual de Educação admite que o projeto está atrasado, mas diz que um engenheiro já começou a fazer o levantamento do local. Uma reforma profunda, ela acontecerá em questão de 2, 3 meses, no segundo semestre, será começando com certeza. Chega tarde, né? Nesta segunda-feira, os boatos infundados sobre o fim do Bolsa Família ainda levaram muitos brasileiros às agências da Caixa Econômica Federal. Em 13 estados, houve confusão e tumulto durante o fim de semana. Nem a chuva fina assustou quem queria sacar o dinheiro do Bolsa Família em Salvador. Em pé, a multidão não pensava em desistir. Horas assim. Eu vou lá aventurar, né? O que vier aí é lucro. Essa mulher passou mal. Pior ainda dentro da agência. Agora tá brabo entrar lá dentro, viu? Tá tendo guerra lá dentro, viu? A correria também foi grande em João Pessoa, na Paraíba. A cena se repetiu em Aracaju. Em Recife, o dinheiro dos caixas acabou. Tensão também no interior do Ceará. E no Maranhão, 9 máquinas de autoatendimento foram destruídas. Um desespero só. E ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Só sabe que o tumulto é que tá dando dinheiro para Dia das Mães. O medo era não receber mais o benefício. O cartão de todo mundo ia ser bloqueado porque tem muita gente que está recebendo sem precisão. A confusão só não foi ainda maior porque a Caixa decidiu antecipar os pagamentos. Mas avisou, quem recebeu adiantado não vai poder sacar novamente este mês. Recebeu um valor deste mês, recebeu aquilo que tinha direito. Receberá de novo no próximo calendário durante a segunda quinzena de junho. Também foi preciso antecipar o pagamento em alguns estados do norte do país. As filas no Pará começaram ainda no sábado à noite, como mostra a repórter Vanessa Libório. Tumulto do lado de fora e dentro da agência. Nesta segunda-feira não foi diferente. Agências lotadas e gente que gastou o que não tinha para chegar até aqui. Tem gente que veio só com o dia da passagem, contando que esse dinheiro chegou aqui nada. Na região norte, os boatos chegaram nos estados do Pará e Amapá. Muita gente veio até as agências receber um bônus do Dia das Mães, mas isso também não existe. Também o programa não está acabando, muito pelo contrário. E ele, inclusive, está sendo fortalecido. A presidente Dilma Rousseff reagiu e chamou de criminoso esse boato sobre o fim do Bolsa Família. E as insinuações de que a oposição teria espalhado as falsas informações deram início a uma crise política. A Polícia Federal investiga de onde surgiram os boatos sobre o fim do Bolsa Família. Em Pernambuco, a presidente Dilma descartou qualquer previsão de que o programa seja cortado. Este dinheiro do governo é sagrado. Ou seja, nós iremos garantir sempre esse recurso. Dilma criticou os boatos, mas não citou nomes. É algo absurdamente desumano o autor desse boato. Além de ser desumano, ele é criminoso. O boato sobre o fim do Bolsa Família ganhou proporções políticas e criou um embate entre governo e oposição depois que a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, acusou a oposição de ter disseminado a notícia falsa. A ministra usou uma rede social para dizer que boatos sobre o fim do Bolsa Família devem ser da central de notícias da oposição. Mas diante da repercussão negativa das declarações, ela voltou atrás e disse que não tinha nenhuma indicação formal da origem dos boatos e que era uma singela opinião e encerrou o assunto. O líder tucano subiu à tribuna do Senado e reclamou da postura da ministra. Singela opinião, opinião leviana, opinião irresponsável, opinião de quem não está fazendo jus ao posto
de ministro de Estado. A oposição vai apresentar um requerimento para convocar a ministra a dar explicações na Câmara dos Deputados e agora estuda entrar na justiça contra ela. É evidente que a oposição pode até interpelar essa ministra pela sua irresponsabilidade. A Caixa Econômica Federal divulgou em nota que no fim de semana foram sacados 900 mil benefícios do Bolsa Família, no valor de 152 milhões de reais. Crescem os combates na região da fronteira da Síria com o Líbano. O grupo Hezbollah já luta ao lado das forças do governo de Bashar al-Assad. As batalhas na cidade de Qusayr mataram pelo menos 28 integrantes do Hezbollah. O exército diz que tomou o controle da região, mas os rebeldes desmentem a informação. Um representante da ONU chegou hoje à Síria. 4 pessoas morreram durante um sequestro num banco no sul de Israel. Segundo a polícia, o criminoso devia dinheiro ao banco. Ele se matou depois de libertar uma refém. Outras 5 pessoas ficaram feridas. 12 trabalhadores morreram na explosão de uma fábrica de fogos no leste da China. 19 feridos foram retirados dos escombros e o número de vítimas pode subir. A Coreia do Norte lançou mais 2 mísseis de curto alcance. Dessa vez, eles caíram no mar do Japão. Em 3 dias, o país já realizou 6 disparos. O governo comunista descreveu a ação como exercício militar de rotina. A ONU classificou os testes como atos provocativos. 3 brasileiras morreram num acidente com um balão durante passeio na Capadócia, na Turquia. As vítimas despencaram de uma altura de 300 metros. As imagens flagraram o momento da queda. O balão despenca rapidamente e se choca contra o chão. O acidente aconteceu hoje de manhã, quando cerca de 100 balões decolaram para um voo turístico na Capadócia. A região fica a cerca de 300 quilômetros da capital e é famosa pelos passeios para observar as paisagens das formações vulcânicas. Segundo testemunhas, o balão estava a 300 metros de altura quando atingiu o cesto de um outro. O tecido se rasgou e ele começou a cair rapidamente. Isabela voava em um dos balões da mesma companhia no momento do acidente. A gente começou a escutar muita sirene, olhou para baixo, tinha um monte de ambulância chegando, e a gente ficou super assustado, porque a gente não entendeu o que era, e a gente viu lá embaixo já um balão que estava bem murcho assim no chão. De acordo com o governador da província, o balão levava um grupo de 25 turistas, a maioria idosos da Espanha, Argentina e Brasil. O dono da empresa diz que o piloto era experiente e tomou todas as medidas de segurança necessárias. Os passeios foram suspensos. A agência de aviação turca abriu inquérito para investigar o que provocou a queda. Na hora do acidente, a maioria dos turistas estava sem o passaporte, o que dificulta a identificação da nacionalidade das vítimas. Neste momento, funcionários da Embaixada do Brasil na Turquia estão na Capadócia. Eles percorrem os hospitais da região em busca de brasileiros feridos. Esse foi o segundo acidente fatal na Capadócia desde que os passeios turísticos de balão começaram há mais de 10 anos. Em 2009, um britânico morreu após 2 balões se chocarem durante o voo. Outros 8 brasileiros ficaram feridos no acidente. Parentes das vítimas já embarcaram para a Turquia. Fabiano Faria tem poucas informações sobre o estado de saúde dos pais. Wagner, de 59 anos, fraturou as 2 pernas e Rosana, de 58, teria passado por uma cirurgia no quadril. Ele embarcou hoje à noite para a Turquia. Eles não falam nem uma palavra de inglês, então eles não têm dificuldade com a língua. Eles estão em hospital separado. Meu pai, a princípio, que eu fiquei sabendo há pouco tempo, talvez seja na UTI. O mais angustiante é agora ficar no avião sem saber o que vai acontecer. 8 brasileiros ficaram feridos no acidente, 2 em estado grave. O Itamaraty confirmou que 3 morreram. Segundo a imprensa local, as vítimas eram amigas e viajavam juntas. Uma delas seria a carioca Marina Rosas, de 71 anos. A família diz que ainda não recebeu nenhum comunicado oficial. Estreia amanhã a nova novela da Rede Record, Dona Xepa. A trama principal, que se passa na feira, vai contar com a participação de muitos figurantes. Alguns deles têm o sonho de um dia ficar tão famosos como a protagonista. É o que mostra a repórter Natália Leite, que acompanhou de perto um dia de gravação. A equipe de montagem chegou às 4 da manhã e será um dia inteiro de trabalho para colocar no ar
3 cenas. Agora adivinha quanto tempo para todo esse esforço? 1 minuto e meio no ar. Essa turma que aparece aqui, ali, por perto das estrelas de TV, encara muita, mas muita dureza. Vida de figurante não é muito fácil não, né? Eu tô vendo vocês aqui desde 6 da manhã, sentadinhas. Pois é, não é nada fácil, nada fácil. Quase 9 horas da manhã agora, o que você fez até agora? Esperei. O cantinho onde elas fazem a própria maquiagem tem vista para o ônibus com ar-condicionado, onde as atrizes são paparicadas e descansam. E o figurino também é sem frescura, tem que ser rapidinho. Escolhe aqui, veste lá no baú do caminhão e pronto. Olha a cara de desconfiado do carregador que é aqui da central de abastecimento e que está se preparando para ser ator por um dia. Qual que é a sua função aqui no CEAGESP? Na verdade, eu vim da Bahia na terça-feira, vim desempregado, eu vim tentar sorte aqui, aí tava rodando, aí o rapaz falou comigo se eu gostaria de trabalhar, eu peguei. Numa cena como essa, que precisa de centenas de figurantes, todo mundo é bem-vindo. O pessoal que trabalha mesmo na feira... Hoje em dia vai ser tenso de trabalho exclusivo para Record, essa novela que vai bombar. E os profissionais de figuração, como as meninas, que esperaram mais de 7 horas para gravar, sem nenhuma garantia de aparecer na cena que vai ao ar. E ainda assim vale a pena? Vale a pena. É uma tentativa que a gente quer um dia estar lá naquele ônibus, no lugar delas. O sonho de um dia ser atriz é o estímulo, mas a missão de hoje é ser... As mulheres estão na feira, ali na hora da xepa. Uma tarefa bem diferente da turma que foi gravar com o núcleo rico da novela. Pra gravar no Oscar Freire, figurante tem que ser chique também, né? Mais ou menos, né? A gente faz o que pode. Você tem que vestir 1 a 1? Sim, 1 a 1. Muitas vezes eles vêm com a roupa deles, mas assim, eu gosto muito de ver todo mundo junto pra não bater cor, isso que a gente vê muito. Não colocar eles da mesma cor que os atores e não colocar eles também muito extravagantes pra não sobressair. Na feira ou no champanhe, o que não pode faltar aos figurantes é isso aí, ó. Figurantes em ação, yeah! Está chegando a hora. Amanhã, às 10h15 da noite, tem a estreia de Dona Xepa, a nova novela da Record. Vai pra feira. Vai ser o Xepinho. Ah, não, é verdade, eu esqueci, me desculpa. O reizinho não vai porque tem vergonha da mamãe. Então não se esqueça, a Dona Xepa estreia amanhã, às 10h15 da noite. Você não pode perder. A declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, de que os partidos no Brasil são de mentirinha, provocou uma reação no Congresso Nacional. As declarações do presidente do Supremo foram feitas durante palestra a alunos de uma faculdade de Brasília na manhã de hoje. Joaquim Barbosa deixou claro o que pensa sobre os partidos brasileiros e sobre o funcionamento do Congresso. Nós temos partidos de mentirinha. Nós não nos identificamos com os partidos que nos representam no Congresso. E é esta a razão pela qual o Congresso brasileiro se notabiliza pela sua ineficiência. As manifestações do ministro só não fizeram estrago maior porque o Congresso estava vazio, como em todas as segundas-feiras. Para o vice-presidente da Câmara, Joaquim Barbosa não tem condições de comandar o judiciário. Se há uma crise entre legislativo e judiciário, esse nome se chama Joaquim Barbosa, que não pode se comportar como tutor da sociedade e nem censor do Congresso Nacional. No início da noite, a assessoria do presidente da Câmara, Henrique Alves, que está nos Estados Unidos, divulgou que ele considera as declarações desrespeitosas e disse que elas não colaboram para a harmonia entre os poderes. O caso acabou obrigando o ministro Joaquim Barbosa a dar explicações públicas. Em nota, a Secretaria de Comunicação do Supremo afirma que o ministro falou como professor e acadêmico, que valeu-se da liberdade de ensinar e que não houve intenção de criticar a atuação do Legislativo. Festa brasileira em Las Vegas, nos Estados Unidos. O cantor Michel Teló conquistou o prêmio de melhor música latina do ano com o sucesso Ai Se Eu Te Pego. O cantor foi aplaudido de pé. Disse que estava emocionado.
e fez um convite especial. Estão todos invitados para a Copa do Mundo ano que vem em Brasil. E no portal R7 você encontra a lista com todos os vencedores do Billboard deste ano. Acesse r7.com. Uma série de tornados devasta o meio oeste americano. Agora há pouco, um desses tornados de grandes proporções atingiu a região da cidade de Oklahoma e destruiu uma escola. Então vamos ao vivo a Nova York conversar com a correspondente Paula Moraes. Paula, boa noite. Já foram confirmadas algumas mortes, certo? Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Celso. Segundo a rede CNN de televisão, 10 pessoas já foram encontradas mortas no local, no estado de Oklahoma. Ainda não se sabe se alguma dessas pessoas estava na escola. Você vê agora imagens do local completamente destruído. 75 professores e alunos estavam na escola no momento do tornado e ainda há desaparecidos. A série de tempestades ainda matou 2 pessoas ontem. Os ventos chegaram a 320 quilômetros por hora. Segundo os meteorologistas, a previsão é de mau tempo nas próximas horas. Além de Oklahoma, outros 6 estados do meio-oeste americano estão em alerta. Ao vivo de Nova York, Paula Moraes, para o Jornal da Record. A semana será de tempo bom e baixa umidade do ar em grande parte do país. Na região norte, os temporais perdem força. As imagens de satélite mostram nuvens se afastando do sul do Brasil e muita nebulosidade em Roraima e no Amapá. Amanhã, áreas de instabilidade entre o sul de Mato Grosso do Sul e o Espírito Santo aumentam as chances de chuvas isoladas. O volume de chuva diminui, principalmente nos estados de Roraima, Pará e Amapá. Também chove em parte do litoral nordestino por causa dos ventos úmidos do oceano. Nas 2 áreas amarelas, o ar seco garante um dia ensolarado. No Rio de Janeiro, terça-feira de calor, com chuva isolada no fim do dia. E a máxima é de 29 graus. Em Palmas, dia ensolarado e bem quente. Máxima de 37. Uma perseguição terminou em acidente no bairro Dona Clara, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Um carro atingiu uma moto e foi parar em cima da calçada. Um dos ocupantes da moto saiu correndo. O outro ficou no local e foi agredido pelo motorista do carro. Segundo uma testemunha, os homens da moto teriam furtado o motorista. Como ele percebeu que não estavam armados, perseguiu a moto e provocou o acidente. Não há registro da ocorrência na polícia. A Arena Pernambuco, estádio que vai receber jogos da Copa das Confederações no mês que vem, foi inaugurada hoje pela presidente Dilma Rousseff. O jogo inaugural foi entre operários da obra e a presidente Dilma marcou o primeiro gol da Arena. Parentes e amigos dos operários também participaram da festa. Além dos jogos, o estádio deve receber eventos, feiras e shows. Futebol. Na final contra o Santos, o Corinthians ganhou o 27º título paulista. Os 2 clubes vivem o mesmo dilema, podem perder as grandes estrelas das equipes. E em Minas, o Atlético levou um susto, mas comemorou mais uma conquista. Em Minas Gerais, o título é de bicampeão. É do Atlético Mineiro, liderado pelo gaúcho Ronaldinho. O Cruzeiro precisava de 3 gols. Vencia a decisão por 2-0, mas sofreu o gol dele, de pênalti, que consolidou a hegemonia alvinegra. De Goiás vem outro bicampeão, título conquistado na raça. Depois de estar perdendo por 2-0 para o Atlético, o Goiás chegou ao empate com um gol aos 40 minutos do segundo tempo. Em Salvador, a igualdade em 1-1 com o Bahia garantiu, depois de 2 anos, o título ao Vitória. No Campeonato Paulista, vitória do Corinthians com um empate diante do Santos. A decisão teve sabor de despedida para 2 jogadores. Neymar pode ter assinado o fim de sua história no Santos. Os espanhóis, Barcelona e Real Madrid, com lances entre 100 e 130 milhões de reais, disputam o seu futebol. O esforço quase solitário dele na decisão foi inútil. Cícero fez 1-0 para o Santos. Danilo empatou logo depois. Gol de um título que pode ter sido o último de Paulinho no Corinthians. O jogador tem propostas da Inter da Itália e do Shakhtar da Ucrânia. Sem os dois, perdem o futebol brasileiro e os torcedores. E mais campeões estaduais pelo Brasil. Começamos pelo norte do país.
Em Belém do Pará, o Paysandu venceu o Paragominas por 3-1 e conquistou o título. No Piauí, o Parnaíba empatou em 2-2 com o River e, como em casa venceu por 1-0, foi o campeão. Em Fortaleza, o Ceará tinha vantagem do empate e o resultado de 1-1 com o Guarani de Sobral deu a ele o tricampeonato cearense. No Rio Grande do Norte, o Potiguar de Mossoró ganhou nos pênaltis por 5-4 do América e faturou o segundo título estadual. Em Maceió, o CRB venceu o CSA nos pênaltis por 4-2 e ficou com o Bia Alagoano. No Distrito Federal, o Brasiliense venceu o Brasília por 3-0 e comemorou a conquista. Em Vitória, no Espírito Santo, a Desportiva ganhou do Aracruz por 2-1 e ficou com o estadual. Em Santa Catarina, mesmo com a derrota para o Chapecoense por 1-0, o Criciúma foi campeão, porque venceu o primeiro jogo por 2-0. Em um Brasil quase desconhecido, homens gigantes vivem na floresta do extremo oeste do Acre, próximo à fronteira do Brasil com o Peru. São os índios Axaninca. Um povo originário dos incas peruanos que habita várias aldeias da Amazônia e tem costumes diferentes de outras tribos indígenas. Os últimos brasileiros da Amazônia Ocidental. Axanincas. Os gigantes que vestem túnicas. Zeladores de um pedaço do Brasil.